Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando aqui no canal Quem Me Dera Bahia TV, eu me chamo Ivo Oliveira. Aqui é papo de torcedor para torcedor, tá? Vamos falar do Bahia, das Mulheres de Aço, do Sub-20, tá? Da preparação do Bahia para enfrentar o Cruzeiro, jogo que decide tudo o que é que o Bahia quer na temporada, tá? Já chega, deixa seu like, compartilha, bota no grupo do patrão, da igreja, do trabalho, da família, tá? A meta desse canal é 1.000 inscritos até a Copa do Mundo. Imagina você, o Hexa, gol de Luciano Juba, nosso Bahia grandão, tá? 1.000 likes, mil inscritos no meu canal. Eu vou ficar. O Bahia tem um molho, o Bahia tem um molho, pai, tá? Então chega, galera, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo, chega de conversa. Até balançou aqui, tá? Então vamos passar aqui logo o nosso resumo aqui do dia, para que a gente fique inteirado do nosso esquadrão de aço, tá certo? Bahia em clima de decisão diante do Cruzeiro, sábado, 21 horas, na Fonte Nova. Depois, dá uma olhadinha no check-in. A torcida do Bahia é barril, pai. O Bahia, se tiver jogo Bahia futebol de botão, a torcida vai. Se tiver Bahia no vôlei, basquete, essa torcida é maravilhosa. Então o Bahia tem um jogo importante, decisivo, como eu já mencionei, e diante do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time cascudo também, tá? Então, nessa escala aí de times, né? Depois do segundo semestre, depois pausa Copa do Mundo, que acaba as competições internacionais, e aí você tem. O Bahia faz a gordura agora, para ficar entre os quatro. Aí você tem Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, é, o próprio Curitiba, que está fazendo um time, um campeonato inicial bom, Atlético Paranaense, enfim, você tem pelo menos aí um bloco de 10 times, tá? Ali brigando por vaga direta na Libertadores. O Bahia esse ano tem que surpreender. Se a gente conseguiu já evoluir 24, né, quebrando o tabu depois de 36 anos, já com uma oportunidade de fazer em 25 fez uma evolução ainda maior. 26 a gente está começando patinando, a gente precisa mudar esse revés. Rápido, Bahia, acorda, sem mimimi, sem, sabe, Rogério, sem dizer que empresa tem que ter paciência. Eu não quero saber disso, não, filho. Eu quero atitude em campo. A gente precisa que os jogadores do Bahia vistam o terno Armani e Nicolas Acevedo, cara. O cara tem 200 pulmões. Ele tem mais pulmão do que N'Golo Kanté quando jogava no Chelsea. Vocês lembram, né? Quando o Chelsea foi campeão da Champions, a 23, se eu não me engano. Então, é essa a pegada. Então, o Bahia precisa acordar, certo? Vamos dar destaque também aos pivetes de aço, sub-20, representando um grandão. Se eu não me engano, sexto lugar, 16 pontos. Destaque para Roger Gabriel. Eu dou destaque para ele. Você tem outros caras, você tem João Andrade, você tem Wendel, Sidney, volante também, um cara que lembra muito o perfil de Caio Alexandre. Você tem Del, de novo, vou insistir nessa ladainha minha aqui, tá? Se não gostou, problema, deixa o like aí, comente, mas engaje o canal, tá? Por que Del não tem chance nesse time? Aí eu fico impressionado com isso, tá? Aí você tem também Roger Gabriel, jogou na última partida como atacante, botou até um dread no cabelo, ficou cheiro, sacaninha, pegada, pegada de Bahia representando o grandão. E é ele. Esse cara, Roger Gabriel, a gente já discute há muito tempo, pelo menos 2 anos seguidos aí, por que o Roger Gabriel não tem sequência no time principal? Roger Gabriel é um cara, ele já jogou de construção, hoje no Sub-20 está avançado, ele tem todas as valências para ser esse cara, sabe? Distribuidor de bola, o cara que vem buscar no início da jogada, construção, quebra de linha, ele tem uma visão, passe. Então, esse jogador, esse atleta, na minha visão, ele é o substituto imediato de Everton Ribeiro no futuro. Então, gostaria que vocês comentassem aqui essa opinião, se faz sentido, né? Se você der um Google aí, você vai achar os highlights dele, um cara jogador laço. Aí dizem que tem um problema de cabeça, então o staff dele precisa olhar para isso. O departamento de psicologia que cuida de desenvolvimento de carreira dos atletas precisa olhar para esse cara, entender quais são
os gaps dele, questões emocionais, as competências técnicas que ele precisa desenvolver para jogar em outro nível, Série A. Se o Bahia quer, a gente quer ver o Bahia campeão da Copa do Brasil esse ano, é um título acessível, título nacional inédito, que se o Bahia quiser, tiver culhão, como diz o Rogério Ceni, o Bahia vai ter que reverter lá no Mangueirão diante do Remo. E aí seria sabe, um, um prognóstico de um time que está em evolução e que vai disputar a Copa do Mundo de Interclubes, por isso que eu mencionei isso aqui, no futuro. Então, esse Roger Gabriel já está lá, um cara já maduro, cascudo, acho que está indo para 20 anos agora, apesar de ter fase a idade sub-20. Então, é essa a ideia, tá, galera? Então, esse é o ponto sobre a base, tá? Esse destaque. As mulheres de aço, que eu já mencionei também em outra hora, feito bonito, né? Sexto lugar, quinto lugar, melhor dizendo, no Série A1, tá? Joga no sábado, dia 9 às 16 horas, contra o time misto lá do Mato Grosso. Então, as meninas têm feito bonitão também, tá? Setinha para cima. Eu só tenho uma coisa para dizer, quem me dera Bahia TV, tamo junto, tá certo? Então, dando sequência aqui à preparação do Bahia agora para o time diante do time do Cruzeiro no sábado, válido pela 35ª rodada da Série A. De novo, o Bahia precisa fazer gordura para não vacilar no segundo turno. Vem uma galera de times aí, esses times copeiros que todos os anos brigam ali no G10 da competição. O Bahia precisa se consolidar. Fernando Soriano disse que o Bahia seria odiado. O Bahia seria o sexto, o sexto maior clube, um dos 6 maiores clubes do futebol nacional, do futebol brasileiro. Então você já tem um ano 0, 23, 24 ali a estabilização, você tem a consolidação 25, 26 é botar o pé e dizer assim, tô aqui e é o Bahia e mais 6. Tá? Essa é a pegada. Então a gente precisa ter atitude, vamos para cima. Tá? Então vamos falar desse jogo de sábado. Rogério Ceni comandou o treino no dia de ontem, fez correções no time, parou, voltou à questão de organização, né, preparou ajuste tático, reclamou com, com, com falha de cruzamento, gesticulou. Então, houve correção de, de finalização, trabalho tático, campo reduzido. Foi nesse momento que o Rogério Ceni mais demonstrou ali inquietude com a peça de meio campo, refez jogada, repetiu posicionamento. Ele já tem também o esboço o que ele pretende levar em campo. Tá? Então, aí com o Everton Ribeiro, com essas questões de baixa, dores, né, desgaste físico, aí você tem alguns postulantes a assumir a vaga, caso o Everton Ribeiro não tenha condição física para enfrentar a equipe do Cruzeiro. Tá? A gente ainda tem algumas baixas no Bahia, né? O Canu, que segue no departamento médico, Juan Pablo em transição, e Michel Araújo, que é esse cara que pode ser essa peça que substitua o Everton Ribeiro. Embora, porém, contudo, todavia, a gente não vê, né, a torcida é unânime nisso, nem Michel Araújo, nem Rodrigo Nestor, ambos que vieram do São Paulo, até agora não agregaram no time do Bahia, sabe? Não subiram o nível, tecnicamente, do Bahia, tá? Então, a possível escalação do Bahia para essa partida, Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, eu não acredito que vai estar aqui, mas se tiver recuperado, talvez seja ele. Jean Lucas, Everton Ribeiro, tá? Michel Araújo, Ademir e William José no ataque, tá? A outra provável escalação, que a galera pede muita mudança, é Léo Vieira, Gilberto, o menino Roman Gomes, que veio da Argentina, né, como destaque lá, lateral direito da Argentina, não encaixou ainda, tem algumas questões. Então ainda o time
A segunda provável escalação, Léo Vieira, David Duarte, ou melhor, Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, Ramos, Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, se estiver recuperado, Luciano Juba, ou melhor, desculpa, galera, Jean Lucas, Eric, tá? Michel Araújo. A provável escalação do Bahia para essa partida, você tem Léo Vieira no gol, Gilberto e Roman Gomes, até o momento, ainda não fez sombra para Gilberto, né? Ou Gilberto voltando para a lateral e Nicolas Acevedo para sua posição de origem. Ele não tem deixado o Nicolas Acevedo jogando de Terra Armani. Ele tem feito zagueiro, lateral, barra meio volante, então talvez surpreenda com Gilberto na lateral. Você tenha a saída de Everton Ribeiro para a posição de meio campo aqui com Nicolas Acevedo, porém você perderia o passe técnico, o passe que quebra as linhas e tal, mas você ganharia força. O time do Cruzeiro é um time físico, então seria esse modelo, tá? No meio campo, como eu mencionei aqui, o ataque seria Eric Pulga, Sanabria, ou Kiko Oliveira e William José. Então esse seria o provável time do Bahia, tá? E o Luciano Juba, né, que tem aí explodido as redes sociais, falando agora do Luciano Juba hoje como principal destaque do Bahia, e ele hoje é postulante aí à seleção brasileira. Carlo Ancelotti já falou muito bem dele. Ele tem demonstrado futebol para isso, jogado grandão, representando a nação tricolor. Agora, a pergunta que se faz é: o CEP conta? Se o CEP não contar, a gente vai ter desde 89, quando Charles foi aí, se eu não me engano, um dos últimos jogadores a estar no Bahia, tá? A ser convocado à seleção brasileira. Imagine você ter um jogador saindo do Bahia ou indo do Bahia para servir a seleção e representar demais a nossa, a nossa nação tricolor, o nosso Bahia, o nosso estado, e ia ser um marco para o nosso time, para o nosso esquadrão de aço. E aí eu queria que você deixasse a sua opinião, deixe seu comentário, compartilhe, tá? É gol de Luciano Juba, é gol do Bahia, bora, Bahia é o maior do Nordeste. Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Peço seu comentário, seu like, seu gostei, meta de mil inscritos até a Copa do Mundo, tá certo? Bora Bahia, fui!